Louvado seja Deus pela santa e bendita oportunidade que nós temos de caminharmos no Evangelho de João. Hoje estamos iniciando o capítulo 19, ainda neste cenário de paixão, da paixão do nosso Senhor, da sua captura, da sua condução até Anás, Caifás. Agora estamos vendo Jesus já diante de Pilatos. E vamos olhando para esse texto, e faremos a leitura desses versículos de hoje, né, de 1 ao 16, dentro desse cenário em que o Espírito Santo utiliza o seu apóstolo João, já no quarto evangelho, depois dos três primeiros evangelhos, já terem e estarem circulando, né, nas assembleias, nas igrejas do primeiro século. Jesus faz com que João traga este evangelho, este último evangelho, confirmando e selando a paixão do nosso Senhor, para que em todas as gerações, quando nós lêssemos os momentos finais do nosso Senhor, nós pudéssemos valorizar ao extremo, e falta-nos palavra, falta-nos também uma reação adequada para entendermos o que foi o sacrifício do nosso Senhor por cada um de nós, né? Então, à medida que nós vamos entrando na noite, na madrugada, no amanhecer, no dia derradeiro de Jesus, e toda a sua angústia, seu sofrimento, seu estado de humilhação perante os homens, toda a zombaria, todo o escarnecimento, tinha um propósito, um único e bendito propósito: resgatar e dar remissão ao homem caído, para que ele pudesse ter restabelecido com Deus Criador o relacionamento perdido no Éden. Então, a leitura desse texto nessa noite, né, e a meditação sobre esses versículos, possa cada vez mais nos lançar um amor cabal, integral, íntegro, completo, uma consagração, que a nossa consagração seja renovada, restaurada, à medida que nós olhamos e entendemos ou compreendemos a dimensão do sofrimento do nosso Senhor. Então, vamos fazer a leitura do 1 ao 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus, Evangelho de João, a partir do Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao ver-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes?
Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve, Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Irmãos, esta porção de hoje, esta porção que nós estamos meditando, né, como já foi dito inicialmente, nos leva à compreensão exata do sacrifício que Jesus realizou por nós. Mas o texto, ele é cheio de um sentido imediato, de um ensino imediato, que nós podemos extrair à medida que nós vamos olhando e percebendo aquilo que o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, está nos dando, né? Quando Jesus estava no Getsemane, aí veio a guarda e a tropa e o exército romano, né? Aquele pelotão que acompanhava a guarda do Sinédrio. Jesus disse, né, que era o momento das trevas, que estava vindo o príncipe deste mundo e que este era o momento das trevas. E nós olhamos e entendemos que realmente havia essa conspiração, esta ação unindo forças malignas para a crucificação de Jesus. Embora, como nós vamos ler, e como nós vamos ver, ah, tudo está debaixo de uma soberania perfeita de Deus. Tudo está debaixo do seu arranjo, da sua provisão, da sua providência. Não há nada fora. Não há nada que não esteja dentro dos planos do Senhor. Mas dentro dessa esfera, nós olhamos e percebemos que havia essa movimentação em que os judeus, principalmente o Sinédrio, principalmente os líderes, né, do Sinédrio, na figura em especial do sumo sacerdote, também movidos, né, pela influência e pelos conselhos dos fariseus, que queriam, desde há muito, matar a Jesus. Porque Jesus estava numa crescente de popularidade, né, me permitam usar esse termo, ele estava ganhando notoriedade, os seus milagres eram milagres que o permitiam ser reconhecido como Messias. Ele havia realizado esses milagres, devolver vista a um cego de nascença, ressuscitar um morto no quarto dia, fazer um paralítico andar, e tudo isso fez, né, e na realidade culminou, né, o ápice da sua notoriedade aconteceu quando ele ressuscitou Lázaro. E os fariseus estavam indignados e diziam que agora ninguém mais poderia controlar a Jesus. E desde a João 11, isso nos é dito claramente, né, que a intenção dos judeus, diga-se, né, Sinédrio, era matar a Jesus. E o texto de hoje, né, não na realidade, o texto de João,
mas os textos correlatos trazidos por Mateus, Marcos e Lucas, especialmente Lucas, nos diz que eles agiam por inveja. Ou seja, havia por parte destes judeus, eles estavam preocupados em perder os benefícios que haviam adquiridos e que haviam costurado com Roma. O Sinédrio se beneficiava de toda a estrutura que havia com a venda, né, dos animais para a oferta no templo. E os historiadores apontam que havia esse cenário de benefício financeiro, especialmente do sumo sacerdote. E quando Jesus se opõe ao comércio no templo, dizendo que deixa eu ver se o meu som melhora aqui. Os irmãos falaram que o som não está bom. Melhorou. Vamos ver então. Podemos seguir? Alguns irmãos estão dizendo que estava bom, então talvez assim, coloquei no máximo aqui, vamos ver se a gente consegue seguir dessa maneira. Quando Jesus, então, entra ali no templo, vira as mesas, os campistas, né? Jesus está trazendo um prejuízo financeiro para a estrutura, para o sistema que estava voltando a se beneficiar, que estava se beneficiando desse sistema de venda, do sacrifício. E Jesus, então, começa não somente a se destacar e ser notório, mas também começa a trazer prejuízo e fazer com que as pessoas estejam preocupadas. O Sinédrio, né? Que Jesus venha a ser proclamado efetivamente rei, que ele seja declarado Messias. Quando, então, eles intentam definitivamente matar a Jesus e fazem já este acerto com Pilatos, porque quando eles foram ao Getsemane buscar Jesus, foram já com soldados romanos, então já havia uma articulação para que Jesus fosse preso. E agora Jesus está diante de Pilatos. Os irmãos recordam, né? Jesus passou primeiro por Anás, depois por Caifás, foi levado para Pilatos. João não relata, mas Lucas relata que Pilatos enviou para Herodes. Herodes estava em Jerusalém naqueles dias, e Herodes era o responsável pela circunscrição da Galileia, onde Jesus era reconhecido como sendo um galileu. Então, quando Pilatos ficou sabendo que Herodes estava ali, encaminhou Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes teve ali curiosidade, estava curioso em saber quem era Jesus, mas vendo também que não tinha nada de interessante aos olhos de Herodes, devolveu para Pilatos. E Pilatos, então, está agora nessa situação que nós estamos lendo aqui no versículo 1 do capítulo 19, depois de ter feito a pergunta no capítulo 18, 33, muito importante, eu queria retomar com os irmãos, só para a gente poder ter este contexto, né? O 36, eu falei 33, mas é João 18, 36. 35, Pilatos diz assim: porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Irmãos, é dentro dessa convicção e deste ensino de Jesus que nós olhamos para toda a nossa vida cristã e nós olhamos para o mundo e nós entendemos o mundo a partir do que Jesus nos ensina neste capítulo 18, versículo 36. Jesus veio introduzir o reino dos céus. Jesus veio trazer o reino onde a vontade de Deus é plenamente vivida.
Jesus é este que veio dar oportunidade aos homens para que se arrependam de viverem para si mesmos e passem a viver para o verdadeiro rei, para que possam viver efetivamente para Deus. Então, quando Jesus está diante de Pilatos, está dizendo: olha, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu teria os anjos, essas milícias, que estariam lutando por mim. Mas Jesus está mostrando, e aqui é importante para nós renovarmos a nossa visão, que o nosso reino, irmãos, na verdade, o reino no qual nós somos introduzidos não é o reino desse mundo. A vida que nós temos nessa terra não é para angariarmos ou para alcançarmos o melhor do reino deste mundo. Mas nós estamos aqui vivendo o reino dos céus, na terra como Jesus viveu, para trazer a esfera do reino dos céus aos homens e dar oportunidade para que os homens sejam tirados do império das trevas e sejam trazidos para o reino do Filho do seu amor. É o reino dos céus que norteia a nossa vida. A palavra de Deus nos faz e nos mostra que o reino dos céus, ele tem o seu rei, tem o seu governo, tem as suas leis, tem a sua maneira de vida. O reino dos céus, ele é vivido na esfera do amor, é vivido na esfera da obediência à palavra de Deus. O reino de Deus entende que o maior é aquele que serve. O reino de Deus é aquele que considera todos superiores a si mesmos. Então, quando Jesus diz para Pilatos que o reino dele não é este reino que Pilatos queria sustentar e manter-se, ainda que não fosse o imperador, né? Tibério era o imperador, César, né? César é o título, mas o imperador acima de Pilatos, na época de Jesus, era Tibério. Mas Pilatos havia sido nomeado por ele e gozava de um grande poder dentro do Império Romano. E Jesus o tranquiliza dizendo: olha, este reino que você tanto zela e com violência o mantém, o meu reino não é o reino da violência. O meu reino é o reino do amor, em que as pessoas são conquistadas pelo amor. O apóstolo Paulo nos diz: e o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos. Então, nós olhamos e devemos ser relembrados, irmãos, a todo instante, que nós vivemos no reino dos céus. E a questão que nós devemos fazer é se hoje nós temos vivido o reino dos céus e temos estado diante das dificuldades da vida terrena, das circunstâncias que nós estamos inseridos, como os ministros do reino dos céus, esperando e apressando a vinda do nosso Senhor. Importante nós notarmos que este pano de fundo, né, este ensino de Jesus para Pilatos, foi algo que o tranquilizou e Pilatos disse assim: olha, eu não tenho motivo para prendê-lo, eu vou libertar, eu considero ele como inocente. E quando ele fez isso, né, ele, quando o Pilatos mencionou isso, o Sinédrio protestou e exigiu que ele reconsiderasse isso. O que Pilatos fez? Pilatos então imaginou: vou dar uma surra, este homem vai apanhar, vou com isso aplacar este ímpeto que os judeus têm e me livro dessa questão, ponho fim nisso. É o que nós lemos então no versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido a coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Aqui, irmãos, nós começamos a ver todo esse cenário, né, da tortura que Jesus foi submetido e do escárnio emocional, psicológico
não somente apanhando fisicamente, mas sendo tratado como algo absolutamente desprezível, como sendo tratado como ah, não como um escravo, como alguém indigno. E a sátira, né? Essa maneira ah, tão perversa de bater, de humilhar. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus não somente levou bofetadas, mas levou murros, cuspiram também nele. E neste momento, né, nós vamos olhando e entendendo a maldade que há no coração humano. É no coração humano, né, que diz o texto de Marcos, salvo engano, o Marcos 7, que procedem todos os males. E o ser humano pós-queda, o ser humano atingido pelo pecado, ele é capaz dessas coisas, dessas barbaridades. E quando nós imaginamos que a situação já é plenamente ruim, nós lemos aí, a partir do versículo 6, e gostaria de ler com os irmãos, como a situação é agravada. Não era suficiente ver Jesus apanhando, sendo humilhado, ou sendo mostrado para os judeus, né, para os sacerdotes, daquela maneira, né, com uma cruz de espinhos, com um manto de púrpura, né, simbolizando ou representando uma capa de um rei. E também os demais evangelistas dizem que batiam na cabeça dele com uma vara. Mas no versículo 6 é dito o seguinte: ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Havia uma resistência de Pilatos. Pilatos não estava confortável em crucificar a Jesus. Mas havia essa pressão, irmãos. E os principais sacerdotes, o sinédrio, o sumo sacerdote, eles estavam movidos de inveja pelas questões que nós já falamos. Marcos 15:10 diz assim, Pilatos falando a respeito dos sacerdotes. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Então, quando Pilatos está relutando, né, reticente em determinar a crucificação de Jesus, ele vê o povo de Deus, os judeus, o povo escolhido, a nação que foi separada para ser luz às demais nações, e anunciar que havia uma nação que trazia da parte de Deus a possibilidade do homem viver uma vida em conformidade com Deus. Essa nação, através dos homens que deveriam guardar a palavra de Deus e deveriam satisfazer a vontade de Deus, estes homens se encontravam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eles tinham uma preocupação, irmãos, se nós olharmos o versículo 18, o capítulo 18, eles não entraram no pretório, né, que seria a fortaleza romana ali, aonde a sede, onde Pilatos residia. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem cerimonialmente, porque eles estavam na Semana Santa, estavam na Semana da Páscoa, e eles estavam na sexta-feira e iam celebrar a Páscoa no sábado, e eles não poderiam se contaminar entrando na casa de gentios. Eles tiveram essa preocupação, mas não tinham a menor preocupação de crucificar o Messias. Vejam, irmãos, como a religiosidade ou como a cegueira espiritual, ela pode ser extremamente danosa. E ela pode
levaram o homem a ser enganado a tal ponto de estar lutando contra Deus em nome de Deus. E aí, queria continuar com os irmãos, olhando agora o versículo 7, né? Que tem algo importante. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Vejam que não havia ignorância da parte dos judeus, dos principais sacerdotes, do sinédrio, dos fariseus, a respeito da condição de Jesus. Irmão, estes homens viram os milagres que Jesus fez. Era corrente nessa época, depois de 3 anos e meio de ministério, a fama de Jesus já tinha saído da Palestina, tinha alcançado os gregos vieram procurar Jesus. Eles estavam com o coração absolutamente cegado de inveja, de ódio, queriam porque queriam matar a Jesus. Mesmo sabendo, e mesmo tendo visto os sinais, os milagres, os portentos que Jesus havia feito. Isso é uma grande advertência para nós, irmãos. Por isso que Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos, nesses dias em que vivemos, guardar o nosso coração, para não termos ódio, para não termos rancor, para não termos raiva de ninguém, de nenhuma pessoa, a despeito de qualquer motivo ou razão. O nosso coração, irmãos, deve ser um coração extremamente sensível às questões mais baixas e vis do ser humano. Esses sentimentos de raiva, de ódio, de desejo de morte, de desejo que alguém se dê mal, isso está no coração do homem pelo pecado. E Jesus está vivendo isso ao extremo. Aqueles que deveriam defendê-lo, proclamá-lo como Messias, se renderem a Jesus, estão criando um cenário de falsidades. Nos demais evangelhos é dito que eles providenciaram testemunhas falsas, alegaram sedição, alegaram que ele estava fazendo um motim, queria assumir a condição de rei. E nós lembramos o que diz o profeta, que ele, como ovelha muda, se dirigiu ao matadouro. Por quê, irmãos? Porque ele é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os sacerdotes falaram, olha, ele tem dito que ele é o Filho de Deus, olha o versículo 8 que aconteceu, irmãos. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Veja que Pilatos entendia ou compreendeu que, se fosse verdade realmente que Jesus, e Pilatos já sabia da fama de Jesus, Pilatos está imaginando, vai que este homem realmente procede de uma divindade, porque os romanos, embora sendo pagãos, eles tinham um lado de superstição, um lado místico, em que as divindades, né, tanto os romanos, os gregos, guardavam essa questão. E Pilatos é tomado de um temor. Eu já mandei espancar este homem. E agora estão dizendo que me trouxeram porque ele se diz filho de Deus. E dizem que ele faz milagres, que até morto ressuscita. Se ele de fato for filho de Deus. Então, nós sabemos, né, o texto nos mostra que como os sacerdotes não entraram na casa de Pilatos, né, no pretório, onde era a sede do governo romano em Jerusalém, eles não entraram, Pilatos saía da parte mais alta, onde era possível que eles o vissem, e voltava para conversar com Jesus.
E quando Pilatos volta agora e fala assim: da onde és? De onde você vem? Você vem de Deus, então? Ele está preocupado com isso. Aí Jesus não lhe respondeu mais nada. E Pilatos vem dizer, nós vamos falar a respeito disso, né, a respeito da autoridade, mas antes, só destacar essa questão que Jesus se cala. Há um momento, irmãos, após Jesus ter dito que ele era que o reino dele não era dessa terra, mas era o reino vindo dos céus, o reino vindo de Deus, e que Jesus permite Pilatos, né, e Pilatos, por várias vezes, os outros evangelistas retratam isso. Então, tu és rei, então tu és este que veio da parte de Deus, tu és este que ah, é o rei dos judeus. E aí Jesus responde: tu dizes. Mas agora Jesus se cala. E possivelmente se calou, irmãos, porque há um momento em que a cegueira espiritual impede qualquer avanço. Não haveria mais nada a ser dito para aquele que não tinha interesse algum em conhecer. Quando Pilatos pergunta no capítulo 18 o que é a verdade, o texto nos mostra que houve uma pergunta, mas não houve uma postura de Pilatos em ouvir o que Jesus poderia dizer: eu sou a verdade. Jesus se cala porque não havia interesse deste homem em de fato ouvi-lo e segui-lo. O silêncio de Jesus se dá porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando não há um coração inclinado em buscá-lo, um coração desejoso em conhecê-lo, para que dar pérolas aos porcos? Pilatos, então, retruca dizendo: você vai se calar perante mim, que sou uma autoridade? É até mesmo um ato de afronta você estar perante um juiz, perante um magistrado, perante um governante, e ele pergunta e você não responde. Pilatos toma isso como um desprezo, mas percebam, irmãos, quem de fato está aqui sendo julgado? Vejam este cenário. Embora toda a aflição física imposta, toda a agressão psicológica imposta, quem é que está temeroso? Quem é que fica o tempo todo dizendo: não tenho motivo para condená-lo? Jesus está neste momento mais crucial da sua vida e mais tenebroso da história humana, né? Nós poderíamos, como que, como que o ser humano pode matar o autor da vida, como Pedro diz em Pentecostes: vós mataram o autor da vida. É neste momento, então, que Pilatos diz assim: o teu silêncio pode te custar muito, porque eu tenho autoridade tanto para te soltar quanto para te crucificar. Então Jesus traz uma resposta que é luz para nós, Igreja do Senhor, e que foi luz para os nossos irmãos em todos os séculos. Vou ler para os irmãos e gostaria que os irmãos atentassem comigo para o versículo 11, de novo. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Possivelmente, irmãos, este é o ensino de Jesus que mais se destaca nesta porção da palavra, porque nos coloca com alguns conceitos que normalmente nos trazem certa indignação. Jesus está diante de um homem notadamente cruel, maldoso, com histórico
de morte e violência em suas mãos, uma pessoa tida como pervertida, e esta pessoa é autoridade sobre Jesus para condená-lo. E Jesus disse assim: nenhuma autoridade teria sobre mim. Jesus está reconhecendo, sim, de fato, a autoridade sobre você. Mas eu quero que você saiba que a autoridade que você tem não procede de você. Ela não nasce de você. Você simplesmente a recebeu, porque foi dada de cima. Quando Jesus se refere de cima, Jesus está falando do céu. Jesus está fazendo referência à autoridade estabelecida por Deus. A autoridade que Deus concedeu aos homens, para que os homens pudessem viver depois do pecado, com um mínimo de condição de sociedade, para que o evangelho pudesse ser alcançado, para que o evangelho pudesse ser trazido. Jesus está olhando para um homem que moralmente, se João Batista disse que não teria condição de amarrar as sandálias de Jesus, o que dizer de Pilatos? E Jesus diz: você tem autoridade sobre mim. E esse é um assunto, irmãos, nós vamos gastar algum tempinho agora aqui, olhando os textos bíblicos, alguns textos a respeito de autoridade e da nossa condição diante das autoridades estabelecidas pelo Senhor. Queria ler com os irmãos, eu vou ler o texto de Romanos 13, do 1 ao 7. Ele diz assim, Romanos 13, do 1 ao 7. Se os irmãos puderem acompanhar comigo, não precisam fazer a leitura, né? Eu faço a leitura, mas os irmãos acompanham comigo. Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito. Todo homem esteja sujeito. Todo homem significa cristãos também. Cristãos e não cristãos. Todo homem esteja sujeito às autoridades. E, evidentemente, esse é o texto do apóstolo Paulo, dirigido à igreja em Roma, não à toa. A Roma, na época de Paulo, ainda também era a Jerusalém, era governada por Roma, e Paulo agora estava escrevendo para Roma, ou seja, Paulo estava escrevendo aos irmãos que viviam na cidade de Roma e estavam debaixo deste império, que na época era o império que mais poderoso, o império mais poderoso, e que mais havia conquistado povos, reinos e nações. Então, havia um ar bélico, um ar militar em Roma, e tudo era mantido pelo braço forte de Roma, a espada romana. A frase clássica, né, dita na época do Império Romano, era a paz romana, né, Pax Romana, que era sempre conquistada pela espada, pelo derramamento de sangue. Então, quando os opositores, os rebeldes, os insurgentes eram mortos, aí sim Roma tinha paz. Então, Paulo vai escrever aos irmãos, os convertidos em Cristo Jesus, os que vivem o reino dos céus. Paulo, então, vai trazer e fazendo eco, irmãos, ao ensino que Jesus deu diante de Pôncio Pilatos. Nenhuma autoridade teria sido o alto ou se de cima não lhe fosse dada. Então, Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tibério César, instituído por Deus. Pilatos, instituídos por Deus. Herodes, instituído por Deus. Caifás, sumo sacerdote, instituído por Deus.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E já vou emendar com os irmãos 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí eu termino lendo o versículo 8 do mesmo capítulo 2 de Timóteo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Textos conhecidos, textos que nós olhamos, lemos com constância, e são textos que são extremamente oportunos para o nosso crescimento espiritual. Por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que não gosta de caos, não admite caos. E quando Deus criou a terra, eu vou ler para os irmãos Isaías 45, os irmãos quiserem anotar, esse é um versículo muito importante. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Queridos irmãos, Deus não age no princípio do caos. Deus não age no princípio da rebeldia. Deus estabelece a autoridade em todas as esferas da vida humana para que a autoridade seja um fator limitante, restritivo para para todo o desvio do homem. Se Deus, depois da queda, não tivesse estabelecido as autoridades, se Deus não tivesse concedido aos homens que houvessem cargos que estabelecessem e dirigissem liberdade, restrições, punições, castigos, o homem estaria vivendo, e quase vive hoje, os irmãos sabem muito bem disso, quase que num estado animalesco. E essas autoridades, como o texto de Romanos nos diz, que a autoridade ela está para recompensar aquele que age
de uma maneira correta e punir o que age de uma maneira incorreta. A nossa primeira questão, né, e logo quando nós ouvimos isso, nós indagamos, e quando a autoridade age de modo incorreto? Calma, vamos primeiro olhar. Deus, então, tem autoridade para que as autoridades mantenham um ambiente de ordem, de paz, de serenidade, dentro daquilo que é possível a um homem caído. Por isso que Paulo diz, olha, a autoridade, ela tem até o poder da espada. Está falando especialmente de Roma. A espada não é para fazer palmatória. A espada era para a morte. O que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, e traz como essência, é que Deus, como a única fonte de autoridade, ele estabeleceu cargos, Deus estabeleceu funções que gozam de autoridade e que nós devemos nos sujeitar a essas autoridades estabelecidas. Na esfera civil, né, na esfera da sociedade humana, Deus estabeleceu as autoridades. O Estado é uma autoridade civil que pode julgar, que pode punir, que pode castigar, que pode prender, que pode libertar. E existem essas autoridades. Os governantes, os magistrados, são autoridades e são mais ministros de Deus. E nós lemos o versículo 4, Romanos 13, 4, autoridade para o teu bem. Aquele que age e anda em conformidade estará seguro, mas o que faz o mal será punido. Mas e quando uma autoridade se desvia da sua função e passa a agir de modo equivocado, de modo contrário à vontade de Deus? Os irmãos se recordam quando Pedro, eu anotei aqui, Atos, só um segundo, irmãos, aqui, Atos 5. Quando o sumo sacerdote, os irmãos, eu não vou ler por causa do tempo, quando o sumo sacerdote, Pedro e os discípulos estão em Jerusalém, estão pregando o evangelho, estão anunciando o nome de Jesus, eles são, num primeiro momento, são presos e são proibidos de falar no nome de Jesus. E aí, novamente, eles são postos em liberdade, novamente pregam o evangelho, são trazidos diante do sumo sacerdote. Em Atos 5, o sumo sacerdote diz, né, o seguinte, expressamente, Atos 5, 27, depois se os irmãos quiserem olhar, o 28 é dito assim, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, olha agora, irmãos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que a palavra de Deus nos ensina? Que quando uma autoridade estabelecida por Deus se volta contra a palavra de Deus, proíbe que o homem faça ou viva segundo a palavra de Deus, eles foram proibidos de falar no nome de Jesus. E Jesus disse, ide por toda a terra e pregai o evangelho. Se há uma proibição de nós lermos a Bíblia, anunciarmos o evangelho, se há uma proibição de nós nos reunirmos, cultuarmos ao Senhor coletivamente, nós não temos obrigação alguma de obedecermos essas autoridades. Nos é lícito desobedecê-las, porque nós estaremos obedecendo a Deus. Mas, nas outras circunstâncias, quando há injustiça das autoridades, foi correto, irmãos, o julgamento de Jesus perante Caifás ser um julgamento fraudulento. Jesus foi julgado
no aspecto religioso ou no aspecto eclesiástico, né, conforme o termo que os irmãos quiserem usar. Não foi o julgamento civil político feito por Pilatos. Jesus foi, no primeiro momento, julgado por Caifás, com testemunhas falsas, e esse julgamento em que foi declarado que ele cometeu blasfêmia e que ele havia dito que destruiria o templo e reergueria o templo em 3 dias, se fazendo o próprio Deus, as testemunhas que foram trazidas, esse julgamento injusto e uma autoridade que estava agindo de modo injusto, Jesus se submeteu ao julgamento de Caifás. Depois está agora diante de Pilatos, reconhecendo que, ainda que ele não tenha cometido crime algum e que está sendo condenado injustamente, Jesus diz: você tem de fato autoridade. E a sua autoridade, inclusive, é de me matar. Por isso que, quando a igreja está diante das autoridades, irmãos, nós devemos levantar mãos santas para orarmos, para clamarmos ao Senhor que nos conceda tempo de vida tranquila e mansa, para que nós possamos viver piedosamente o Evangelho. A nossa postura diante das autoridades é de nós estarmos intercedendo em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Orar pelas autoridades, sem ira e sem animosidade. Um desafio para nós. Um desafio para a igreja que está vivendo neste mundo debaixo do reino dos céus. Nós não nos alienamos às questões naturais, cívicas, que nós vivemos. Mas nós vivemos essas situações governados pela palavra de Deus. E sabendo que este mundo ainda é um mundo de injustiça. Por isso que Jesus felicita, dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, não perca nunca o teu senso de justiça. Se indigne contra as injustiças cometidas. Não somente nas esferas políticas, não somente nas esferas governamentais, nas esferas de poder. A injustiça que o ser humano faz naturalmente quando age fora da esfera do governo divino. Por isso que a palavra nos diz que a verdadeira religião consiste em nós cuidarmos das viúvas e dos órfãos. O que a igreja faz diante das injustiças, na medida do seu alcance? Nós curamos e saramos as injustiças. Nós somos levados a fazer o bem a todos, especialmente aos da fé. Mas nós não deixamos nosso coração se contaminar e corromper com isso. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós contaminamos o reino dos céus. Que não é comida nem bebida, que não é terreno, que não é aparente, que não é palpável. Mas o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma outra passagem, Paulo, quando estava ali, Atos 23, Paulo está sendo, novamente em Jerusalém, Paulo está no Sinédrio, Paulo está sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Na época já de Paulo era um outro sumo sacerdote, já não era Caifás, era Ananias. E Paulo está dando testemunho de Jesus, e o sumo sacerdote manda que lhe deem um tapa na cara. E aí Paulo diz assim, versículo 3, Atos 23, 3. Então lhe disse Paulo ao sumo sacerdote: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu que estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote.
E aí Paulo fala, ou melhor, o autor de Atos acrescenta uma nota, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, citando Êxodo 22, 28. Paulo chama o sumo sacerdote, sem saber que era o sumo sacerdote, de parede branqueada. Quando uma parede, a gente olha para uma parede e ela está com bolor ou ela está com infiltração e ela manchou, aí você faz aquela gambiarra e passa uma tintinha branca por cima e conforme a luz bate, qualquer pessoa olha e vê que aquela parte foi pintada posteriormente e que ali é um problema. Aquilo é uma parede branqueada. O que isso significava? Qual era o sentido? Alguém que estava podre por dentro e tinha uma aparência boa. Paulo está dizendo que ele está sendo hipócrita, que ele está sendo falso. Paulo disse assim, seu parede branqueada, ou seja, a podridão aí dentro de você, porque você deveria defender a lei e você está me agredindo. Mas quando Paulo sabe que ele é informado que ele é o sumo sacerdote, Paulo se desculpa, porque sabe que não poderia falar contra o sumo sacerdote da maneira que falou. Mas nós podemos orar, irmãos, levantar mãos santas. Mas o nosso coração não deve ter animosidade. O nosso coração, irmãos, por causa do nosso amor ao Senhor Jesus, que morreu por todos os homens, e que todos são pecadores, carecem da glória de Deus, nós não podemos ter animosidade no nosso coração quando nós orarmos, levantando mãos santas, sem ira, diante de todos os homens. Vamos seguir, irmãos, para a gente ir finalizando? Então, só para a gente entender, irmãos, Deus gosta e Deus trabalha na ordem, na autoridade. Deus estabeleceu autoridades seculares, Deus estabeleceu autoridades eclesiásticas, na igreja há autoridade. Deus estabeleceu autoridade no casamento, o marido, autoridade sobre a mulher. Deus estabeleceu autoridade nos filhos, os pais são autoridade sobre os filhos. Deus, ele age no princípio da autoridade e submissão. Em todo o ambiente que nós estamos, nós devemos sempre saber quem são as autoridades que estão sobre nós, para que nós, por dever de consciência, nos sujeitemos a todas as autoridades. Só não devemos nos sujeitar a uma autoridade se ela se opuser à palavra de Deus. Se ela se manifestar contrária à palavra de Deus, então ela perde a autoridade representativa, a autoridade delegada que ela recebeu, porque ela está contrariando a palavra de Deus. A igreja, irmãos, é santa, imaculada, sem ruga, e o Senhor está nos lavando por meio da sua palavra. E que a palavra dessa noite possa nos levar a olhar a Jesus como modelo e entendermos que nós estamos sendo sarados todas as vezes que nós nos sujeitamos a toda autoridade. Um texto que eu separei para a gente terminar essa questão da autoridade, está aqui, vou ler para os irmãos. Prestem atenção, irmãos. Hebreus 5, de 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, Hebreus 5, de 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, versículo 8, olha aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, irmãos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando nós olhamos então Jesus diante de Pilatos, ali dizendo, olha, se o meu reino fosse deste mundo, uma legião de anjos estaria militando, lutando por mim. Nossa, eu quero Mas o meu assistir. reino não é deste mundo. O meu reino é o reino dos céus. O meu reino é o reino que cumpre a vontade do Pai. Por isso, irmãos, quando nós olhamos hoje e entendemos que na sujeição de Jesus, a autoridade que foi delegada por Deus, aqueles homens, de modo injusto, estavam julgando a ele e ele se submeteu, nós devemos também tomar o mesmo caminho, para que nós não sejamos estes que dão voz e vazão a um espírito de rebeldia, que nós não sejamos esses que são chamados por Paulo em Efésios como os filhos da desobediência. As autoridades, todas estabelecidas pelo Senhor. Até algum irmão que está com o microfone aberto, só pedir que o irmão preste atenção aí, para fechar o microfone, por favor. E nós devemos, então, considerar, irmãos, considerar que nesse tempo que nós vivemos, acho que a irmã Rosângela, irmã, se a irmã puder fechar o microfone, por gentileza. Considerarmos, irmãos, olhando para Jesus, que mesmo diante da injustiça, se manteve sujeito à autoridade que estava sobre ele. E que nós, nesses dias, como a igreja do Senhor, possamos caminhar firmemente, vivendo o reino dos céus, sujeito às autoridades de todas as esferas, dando testemunho de que nós estamos vivendo nessa terra, porque nós cremos e aguardamos a manifestação do reino, do Rei do reino dos céus, o nosso amado Senhor Jesus. Para concluirmos, irmãos, chegamos aqui no versículo 12, vamos terminar rapidamente aqui, né? Diz assim, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és digno de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilato estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gábata, ou Gabatá, né? Nós, então, agora temos Pilatos tomando uma posição de concluir o julgamento. Ele vê que os judeus estão convictos, não vão retroceder, e agora os judeus passaram a argumentar de modo diferente. Como eles viram que Pilatos, pelo argumento referente à lei judaica, de Jesus se declarar filho de Deus, Pilatos não iria condená-lo. Então eles disseram, olha, ele não diz somente que é filho de Deus, mas ele se diz rei dos judeus. E se César ficar sabendo que você, Pilatos, permitiu que um homem se proclame rei e reúna seguidores diante de ti, permitindo o enfraquecimento do César, César vai te punir. E quando Pilatos ouve isso, isso mexeu com ele, porque ele sentiu que poderia ser punido pelo imperador. Então ele se assenta, né, onde a gente fala que sentou-se no tribunal. É um trono, uma cadeira específica, né, para o julgamento. Quando o governador sentava-se ali, sabia que ele estava já na função de julgador, que iria exercer o julgamento. Então ele senta neste lugar e aí ele declara, então, o versículo 14, né? João diz, olha, quando que Pilatos vai declarar que Jesus deve morrer? Isso é muito significativo, irmãos.
tem uma questão espiritual aqui muito clara, né? Uma doutrina espiritual muito clara para nós. Era a Parasceve, ou seja, era a sexta-feira, era o dia anterior ao dia que se comia a Páscoa, que se comia o cordeiro. Então, o cordeiro era imolado um dia antes. Que dia, no caso aqui que nós estamos, a Páscoa seria no sábado, Jesus estava na sexta-feira, era o dia que os cordeiros estavam sendo mortos para serem comidos no sábado. E Jesus, então, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está sendo, então, agora condenado à morte na sexta-feira e vai ser, então, morto na sexta-feira. Há uma questão aqui, irmãos, o versículo 15, né? Perdão, eu não acabei de ler o 14, né? E era a Parasceve Pascual, cerca da hora sexta, por volta do meio-dia, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. E eles, então, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos responde: Hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes: Vejam, irmãos, não temos rei, senão César. O povo escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus, agora declara que eles pertencem a César. E eles não fazem menção alguma de Jeová. Eles não fazem menção alguma do Eterno, do Altíssimo, do Senhor soberano. Eles se dizem: pertencemos a César. Nós olhamos aqui, irmãos, e vemos a situação mais baixa, mais vil, que o interesse político, financeiro, que interesses econômicos, religiosos podem levar as pessoas a renegarem o próprio Salvador. Aquele povo que viu as maravilhas de Deus, agora estão declarando, depois de séculos, dizendo que pertencem ao imperador romano. Esqueceram a mão poderosa de Deus, sustentando-os no deserto, trazendo-os a uma condição de um povo, como disse em Êxodo 20, se vocês me obedecerem, vós sereis meu povo de propriedade exclusiva, e eu serei o vosso Deus. E agora eles declaram: pertencemos a Tibério, pertencemos a Roma, pertencemos a César. Mas nós temos aqui, irmãos, esse desfecho, né? Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E queria concluir com um cenário que aparentemente é esse da vitória das trevas, da vitória do maligno sobre Jesus. Mas nós entendemos e sabemos, irmãos, que tudo isso estava debaixo do arranjo perfeito do nosso Senhor. E que ele tinha preparado o Cordeiro para nos resgatar. Bendito seja o nosso Cordeiro, irmãos. Bendita seja a obra do nosso Senhor. Que o coração de cada um de nós, irmãos, quando nós dirigirmos as nossas orações ao Senhor, quando nós olharmos e falarmos ao nosso Senhor, que nós sejamos lembrados do que Ele passou por cada um de nós. E os historiadores, irmãos, os comentaristas, entendem que Jesus foi possivelmente torturado e espancado em duas oportunidades, em dois momentos. No primeiro momento, quando Pilatos quis somente punir ou fazer com que Jesus sofresse um pouco para devolvê-lo aos judeus e assim aplacar a ira dos judeus. Mas quando ele é açoitado, e aí os judeus insistem que ele fosse morto, e por conta da proximidade do sábado, e na verdade na sexta-feira, o final do dia, que já passaria a ser sábado, e ninguém poderia estar vivo ainda na cruz, Jesus deveria ter uma morte rápida. Então,
os romanos, dentro das 3 formas de tortura que eles tinham, a de espancamento, a de grau máximo, era que aplicava um castigo de prender o, o, o criminoso em um poste, e aí os soldados romanos, com chicotes de couro, amarrados na ponta com pedaços de osso, chumbo ou ferro, ou qualquer outro metal, se revezavam chicoteando as costas desta pessoa, até que momento? Até o momento dos algozes não terem mais forças para chicoteá-lo. Esse processo, irmãos, era comum, que as vítimas morriam pela aflição, né, pela tortura imposta. Tanto isso é verdade que nós vamos ver na continuidade do capítulo 19, que quando Jesus foi tirado dali para ser levado ao Gólgota, para carregar sua cruz, ele não tinha força. Porque o que aconteceu com ele, como ele recebeu o castigo mais severo dos romanos, para que ele morresse logo, e não durasse dias na cruz, porque era comum também que um crucificado, se não fosse espancado da maneira mais bruta, vivesse 2, 3 dias crucificado. Então, nós queremos olhar para isso, não como olhar quando eu era moleque, eu via o filme de Jesus, e eu, assim, quando via isso, me revoltava, e eu dizia e desejava, assim, que Deus mandasse, imaginasse que naquele momento caísse um raio, queimasse todo mundo, e Jesus fosse liberto da cruz. Mas, irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque há um grande amor sobre nós, um amor indizível, um amor que constrange, e a gente entende quando Paulo diz assim, olha, eu me sinto cercado pelo amor de Deus por todos os lados, o amor de Cristo me constrange. O que Jesus passou por nós possa estar no nosso coração de uma maneira tão viva, que nós possamos amar e admirar e valorizar o bendito Evangelho, em que homens como nós, homens vis, homens sem nada, pecadores como nós, que receberam o cálice da bênção, porque alguém foi feito maldito em nosso lugar. E que cada ato de tortura que Jesus recebeu foi pelos nossos pecados, irmãos. Nós queremos olhar e saber que a soberania de Deus, o trono de Deus, como o salmista no Salmo 45, 6 diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Haverá um tempo, irmãos, eu sei que nós nos indignamos, mas haverá um tempo que o cálice da ira de Deus estará pleno, e ele então se transbordará, e virá o julgamento contra toda forma de iniquidade. Mas o tempo que nós vivemos hoje é o tempo do arrependimento, é o tempo da graça de Deus, é o tempo que eu e os irmãos devemos anunciar o evangelho às pessoas, e nós devemos nos alegrar, porque houve alguém que recebeu sobre si, em nosso lugar, as nossas transgressões e pecados. E nós louvamos ao Senhor, porque ele não foi preso a sua contra-vontade. Ele se deu livremente, espontaneamente, e como uma ovelha muda, se entregou à mão daqueles que viriam matá-lo, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. De fato, Jesus é o Rei. Nós vamos ver na continuidade do capítulo 19, mas de fato, essa verdade declarada na sexta-feira, por volta do meio-dia, eis o vosso Rei. De fato, Jesus é o Rei. Aqueles homens cegos que estavam em trevas não puderam ver, mas nós vemos hoje a maravilhosa luz, né, que resplandeceu em nossos corações. Que a alegria da ressurreição de Cristo inunde nosso coração, irmãos, que nosso amor pelo Senhor seja renovado, revigorado, que nós sejamos estes que estão a todo tempo entendendo
que o nosso reino não é o reino dessa terra, mas nós aguardamos o reino dos céus e declaramos no nosso coração: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja com os irmãos. Nós encerramos aqui e pediria que um ou outro irmão, né, que tenha da parte de Deus desejo de orar, assim que a gente terminar a gravação, possa orar, né? Deus nos abençoe e nos conduza alegremente, com o coração cheio de gozo pela obra do nosso Senhor e Salvador.